Se você acha que você precisa de um artista famoso, de contratar uma atração famosa para você lotar o seu evento, para você ganhar dinheiro nesse mercado, eu preciso te falar uma coisa que talvez doa. A maioria dos eventos que lotam e que dão lucro hoje não são com atração famosa. Eles não dependem de um grande nome. E o problema é que ninguém te conta, ou melhor, você não consegue enxergar o que realmente faz um evento vender muito ingresso antecipado e lucrar. Eu já vi inúmeros eventos com DJs locais lucrarem muito acima da média, lucrarem mais de 10, 20, 30 mil reais, e eu já vi inúmeros eventos com atração famosas darem um prejuízo astronômico de 20, 30, 50, 70, 100 mil reais. E nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que isso acontece e o que realmente faz um evento vender muito ingresso antecipado com lucro, sem depender de uma atração famosa. É muito normal produtores acreditarem que para ele ganhar dinheiro no mercado, ele precisa acertar no nome da atração, ele precisa acertar o show que ele vai contratar. Se não tiver nome, meu evento não vai vender. O público só compra se tiver um artista famoso. Mas o que você não entende é que a atração, ela não cria demanda. A atração, ela vende para a demanda que já existe. Se você contrata uma atração que é muito famosa, ela vai vender para essa demanda que tá sabendo do seu evento e que gosta da atração. Mas isso não sai de graça. Você paga muito caro para você contratar uma atração que já tem uma demanda. E na maioria das vezes, principalmente se você não está fazendo esse show numa capital, você tem um grande risco de tomar prejuízo. Porque se você não tem uma lista de clientes, se você não tem um público fiel, se você não sabe gerar desejo, criar movimento pelo seu evento, ou se você não tem uma estratégia de vendas validada, a atração só vai virar um custo. Ela vai estar longe de se tornar um lucro ou uma história de sucesso. E por que geralmente eventos com atração famosa têm mais chance de dar prejuízo? Cara, é muito óbvio. Para pensar comigo. Quando você contrata uma atração famosa, você paga muito mais caro do que se você estiver contratando uma atração local. Então, o custo do seu evento sobe muito. O risco do seu evento, consequentemente, sobe. Por quê? Porque quanto maior é o custo fixo do seu evento, maior é o seu ponto de equilíbrio. Ou seja, maior é a quantidade de ingressos que você precisa vender, não para lucrar, mas para pagar o custo do seu evento. Então, se com uma atração local você precisa vender 400 a 500 ingressos para você empatar o seu evento, para você fazer o mesmo tipo de evento, porém com uma atração famosa, você precisaria vender 1.000 ingressos, 1.500 ingressos, dependendo da atração, para você empatar o evento. Então pode ser que essa atração atraia público para o seu evento, mas será que ela vai atrair público suficiente, além do público que você já atrairia com a atração local e com uma boa divulgação, para fazer valer a pena todo o investimento que você vai colocar nela, se você não sabe uma estratégia de vendas validada? O grande ponto aqui não é que você não deve contratar uma atração famosa, e sim, se você não tem uma estratégia de vendas validada, se você não tem um método para escalar suas vendas, para lotar os seus eventos com previsibilidade, você está correndo um risco muito alto de começar contratando uma grande atração, um grande nome para fazer o seu show, para fazer o seu evento. Então, quanto maior é o custo do seu evento, maior é a quantidade de ingresso que você precisa vender, mais caro você precisa cobrar no ingresso para você empatar, para você fugir de um alto prejuízo. Então, se você faz um evento que custa 80 mil reais no total, porque você contratou uma atração famosa de 50 mil reais, por exemplo, e aqui a gente nem está falando da atração nacional famosa, a gente está falando de uma atração razoável, intermediária. Se você gasta 80 mil reais no seu evento e você fatura 60 mil reais, ou seja, se você vende 1.000 ingressos a 60 reais, você tomou um prejuízo de 20 mil reais. E é lógico, aqui eu não estou colocando faturamento variável, de bar e nada disso, mas é para você ter uma lógica. Agora vamos supor que você vai contratar atrações locais, vai fazer um evento muito mais enxuto, com custo muito mais baixo e vai investir em marketing. Vai fazer um evento ali de 25 mil reais de custo, por exemplo. Onde você acha que você tem mais chance de lucrar se você está começando? Num evento que o custo dele é 80 mil reais e você nem está com uma atração nível nacional, porque senão seu custo seria muito maior, ou um evento com uma atração local, mas onde você cria um movimento, você cria uma marca, você tem estratégias orgânicas e de tráfego pago para atrair público qualificado e vender ingresso antecipado em escala, porém num evento que custa 20 mil reais, 25 mil reais. Se você cobra a metade do preço e vende 600, 700 ingressos, você já empatou o seu evento
porém você ainda tem 700 pessoas para consumir no seu evento, sendo que se você faz um bom investimento em marketing, pode ser que você venda 1000 ingressos, você venda mais, e aí tudo que você vende a mais do que você precisa é o lucro que entra no teu bolso. Quando você contrata uma atração famosa, você precisa vender muito mais para lucrar mais? Não, para tomar um prejuízo menor ou para pagar o evento. E aí sim, depois que você vende absurdamente mais e bate o seu ponto de equilíbrio, você vai começar a pensar em lucro. Mas será que vale a pena você começar por esse lado mais arriscado, mais difícil? O que realmente faz o seu evento lotar é você ter um método validado para lotar esse evento, para vender ingressos para ele. E basicamente qual é o método que eu uso, que eu ensino para os meus alunos, para os meus mentorados, que eu implemento no evento dos meus clientes? É a matriz do sold out. São os pilares para a gente lotar qualquer tipo de evento com vendas antecipadas. Basicamente a matriz do sold out, ela se resume em 4 pilares importantíssimos. Geralmente quando você não lota o seu evento, quando você não consegue vender ingresso antecipado, algum desses 4 pontos aqui estão desalinhados ou inexistentes na sua estratégia. Basicamente, quais são esses 4 pontos? O primeiro pilar é uma oferta com potencial lucrativo. Se você não tem uma oferta boa, não adianta você investir em tráfego, você fazer movimento de marketing. Se as pessoas não estão dispostas a pagar o que você está cobrando pelo seu ingresso, por aquela atração, naquela data, naquele local, se isso não convence o público-alvo do seu evento, você não vai vender ingresso, você vai ter dificuldade de lotar e pode tomar prejuízo. Agora, se você tem uma oferta boa, não se engane achando que uma oferta boa é uma atração famosa. É justamente aí que muitos produtores erram. Muitos produtores acreditam que criar uma boa oferta é contratar uma atração muito boa, que todo mundo quer ir, mas você precisa saber cobrar o preço certo, você precisa saber se tem público suficiente que está disposto a cobrar o quanto você precisa cobrar no seu ingresso para você pagar os custos do seu evento e conseguir pelo menos empatar ou ter um mínimo lucro. Agora, o que é uma oferta com potencial lucrativo? É uma oferta que o público da sua cidade acha justo. Então, se você cria um evento que seja com atrações locais, mas você cria uma experiência interessante, que os jovens da sua cidade, por exemplo, não querem perder por nada pelo movimento que você criou, pela prova social, pelas parcerias estratégicas com influenciadores, com pessoas que costumam ir nesse tipo de evento, você criar essa necessidade na comunidade que é o público-alvo do seu evento, pode ser muito mais lucrativo, porque custa muito menos, às vezes nada. Você contrata meia dúzia de atrações locais, DJs que vão te cobrar ali menos de R$500 às vezes, dependendo do nível dele, do tamanho da sua cidade e tudo mais. Porém, você vai ter uma margem de lucro muito maior. Você vai conseguir pagar os seus eventos com muito menos esforço, vendendo muito menos ingressos e, consequentemente, tendo muito mais facilidade para começar a lucrar nos seus primeiros eventos. Agora, a oferta não é o único pilar que você precisa se importar, até porque não adianta você ter uma boa oferta se essa oferta não parece boa, se as mídias que você está usando para divulgar esse evento são fracas ou não despertam desejo no público, ou se a página de vendas que você está usando para vender os ingressos não trazem clareza da proposta do evento. Eu chamo esse pilar de identidade digital do evento. Então, tudo que o público vê sobre o seu evento antes de chegar nele, a gente chama de identidade digital. É o que o público vê, é a identidade do seu evento, mas através das telas, que é onde a gente divulga hoje, é onde é mais barato, mais escalável e mais lucrativo divulgar e anunciar os nossos eventos. Mas também não adianta você ter uma boa oferta, você ter boas mídias, uma boa página de vendas, se as pessoas certas não estão chegando na sua página de vendas ou não estão vendo a sua mídia, não estão sendo impactadas pelos criativos do seu evento. Basicamente, além de você ter uma oferta com potencial lucrativo e uma identidade digital evolutiva, você precisa ter uma estratégia de vendas validada, que é o processo de atrair pessoas interessadas no seu evento, mostrando a mídia certa para a pessoa certa, perseguir todo mundo que demonstrou interesse pelo seu evento, porque ninguém vai ver um patrocinado do seu evento pela primeira vez, clicar e sair comprando. Geralmente, quando a pessoa se interessa pelo evento que você está divulgando, ela vai clicar para visitar o perfil, ela vai ver o preço no site de ingresso, ela vai compartilhar com os amigos, vai começar a estudar a possibilidade de ir nesse evento. Então, você precisa manter um relacionamento com esse público que não comprou de primeira. Por isso, em paralelo às campanhas de crescimento de base, de atração de público qualificado, a gente roda campanhas de remarketing para aumentar o desejo de quem já está na nossa base, já está sabendo do nosso evento, mas ainda não decidiu comprar. E em paralelo às campanhas de atração e
e de relacionamento para aumentar o desejo da nossa base, a gente precisa estar rodando campanhas de venda de ingresso para escalar as vendas com previsibilidade. E aí entra a integração que a gente precisa ter com a tiqueteira que nós estamos usando para vender ingresso. Se você vende ingresso por uma tiqueteira como a Simpla, Shotgun, bilheteria digital, qualquer uma dessas tiqueteiras, você precisa instalar o Pixel dentro delas para a gente conseguir rastrear o que está acontecendo lá dentro do site através do gerenciador de anúncios, que é a plataforma profissional que a gente usa para vender ingresso antecipado com o tráfego pago. E através dessa ferramenta a gente consegue analisar as métricas que estão sendo geradas pelo tráfego e identificar o que está funcionando, qual criativo está vendendo mais, qual público está gerando mais retorno, está comprando com menos investimento, com menos estímulos. E com base nos dados, a gente otimiza nossas campanhas focando na escala das vendas antecipadas. Então, basicamente, para você atrair público, para você vender ingresso antecipado, lotar seus eventos e lucrar nesse mercado, você não depende de uma atração famosa, acertar no nome de um grande artista. Você precisa de um método validado para vender ingresso, para criar uma proposta de valor, para atrair público interessado, e aí sim você vai conseguir lucrar nesse mercado. Agora, se você quer aprender a usar as ferramentas profissionais de tráfego pago para escalar as vendas antecipadas de ingresso dos seus eventos sem depender de atração famosa, eu recomendo que você conheça o método Sold Out Ads. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você aprender a lotar todos os seus eventos com vendas antecipadas usando tráfego pago inteligente. E se você curtiu o conteúdo de hoje, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, que eu sempre estou trazendo conteúdo de valor para botar mais dinheiro no seu bolso, produtor de eventos. Não esquece também de deixar o seu comentário, eu sempre paro para ler um por um, eu faço questão de responder e tamo junto, produtor. Até o próximo vídeo do canal, é nóis!